Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Bem, está sendo projetado para ti também. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde estava trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isso tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, que Tu possa ministrar a cada um dos nossos corações, Tu possa falar a cada uma das nossas vidas, e que seja um tempo, Senhor, da direção do alto, seja um tempo, Senhor, do Teu agir sobre cada um de nós. Continua conosco, ministra, mais uma vez lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos e irmãs? Quando a gente começa a falar sobre tempo de frutificação, ou como foi no ano passado, um tempo de conquista, é que a gente precisa aprender a pautar a nossa vida pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela se revela de algumas formas, como por exemplo, nesse exato momento quando ela está sendo ministrada. Obviamente, a gente não fala daquilo que a gente veio à nossa mente, mas daquilo que o Senhor coloca aos nossos corações. Mas muito importante que a nossa vida seja pautada pelo aspecto da profecia, da visão de Deus, da direção de Deus. Eu tenho tido gratas alegrias de ver pessoas que, por causa da palavra do Senhor, têm colocado em prática isso na sua vida e têm redundado em bênção. Mas às vezes, quando a gente quer nutrir a nossa vida pelos nossos próprios conceitos, muitas vezes a gente acaba desfocando tudo isso. Então é muito importante que nós tenhamos a direção da palavra do Senhor, a direção profética sobre as nossas vidas. E esse texto que nós lemos fala exatamente do momento em que Isaías tem o seu chamado. Isaías, que é um homem que acaba sendo reconhecido, talvez depois de Moisés, no Antigo Testamento, um grande profeta do Senhor, um grande símbolo da presença do poder de Deus, tem marcado na sua vida uma visão que ele recebe do alto. Um momento a qual ele tem uma experiência com Deus, e isso redunda em bênção e redunda em glória também, dentro da sua vida e do seu povo. É interessante porque nós precisamos aprender a lidar com esse processo profético. E às vezes a gente se confunde muito porque o que, principalmente no Brasil, nós entendemos de profeta é alguém que é um adivinho e não um profeta, não quem fala por Deus. Mas quando a gente começa a pautar a nossa vida sobre esse prisma, muitas coisas começam a acontecer de bênção sobre nós. Eu queria contar rapidamente, tem 3 profecias que têm pautado a minha vida nesses 3 últimos anos. E eu tenho colocado isso realmente na presença do Senhor, e isso tem sido abundantemente na minha vida. A primeira delas, que foi há 3 anos atrás, praticamente, nós estávamos lá na Coreia do Sul, e de tudo aquilo que nós vimos, e já foi falado muitas vezes aqui para você, mas tudo aquilo que marcou muito no nosso coração foi o culto da madrugada. Quando a gente via a igreja lotada de pessoas buscando a presença do Senhor. Há pessoas que vão lá 2 vezes por semana. Uma ela vai para participar do culto, a outra ela vai como alguém que vai servir no culto. Isso é tão esplendoroso nesse tempo que nós vivenciamos lá. E um dos momentos marcantes, um dos cultos marcantes do culto da madrugada, eu
digo que a única forma que eu tenho de explicar para você o que eu senti foi que, em determinado momento, a minha alma começou a dar giros dentro do meu corpo. Como isso acontece, eu não sei te dizer. É o jeito que eu tenho de explicar o que aconteceu na minha vida naquele dia. E é interessante, porque os coreanos são todos cheios de regras, de disciplina, e os pastores brasileiros, eles têm dificuldade de ficar quietos. Então eles já queriam sair intercedendo, falando um monte de coisa, e naquele dia foi alguma coisa diferente, ninguém conseguia fazer isso. E é interessante que se cumpriu os 30 minutos, quem participa sabe como funciona, e as pessoas não conseguiam levantar, as pessoas continuavam orando, a ponto do marido da intérprete chegar batendo no ombro da gente e dizer, vamos embora que nós temos coisa para fazer. Por tamanha era a presença de Deus. E mesmo que nós saímos, ainda ficou muitas pessoas naquele lugar. Daquele dia em diante, Deus trabalhou tão forte no meu coração, e a pergunta que ficava entre nós pastores era assim, será que vai ser possível fazer isso no Brasil? Será que as pessoas topariam acordar às 5 horas da manhã para orar pelo seu país, pela sua cidade, pela sua igreja, pela sua família? E aquilo trouxe uma grande inquietação, porque a gente vivenciou uma coisa tão profunda e nós desejávamos que as pessoas também pudessem estar assim. Mas como que convence as pessoas a ter esse tipo de diligência? Então o tempo se passou e foi esse questionamento. No último dia, nós íamos para a igreja, participávamos do culto da madrugada, como de costume, e depois nós tomamos o café e nós íamos para um lugar determinado, a qual a organização estabeleceu para nós. Só que naquele dia a gente já não voltaria mais, nós iríamos para o aeroporto e estaremos em regresso. E naquele dia eu fui uma das primeiras pessoas que adentrou o ônibus. Aquele negócio de despedida é muito chato. E eu fui então rapidamente para o ônibus para não correr o risco de ficar nesse processo todo. Mas o pastor Hu, que nós o conhecemos aqui, se direcionou no ônibus. Nenhum outro dia ele fez isso, mas ele se direcionou no ônibus e deu uma palavra. Falou em inglês, e eu estou com um amigo do lado que sabia inglês, e a palavra que ele falou para mim era assim, continua firme. E eu entendi exatamente o que ele estava querendo dizer. Aquilo que de Deus ele estava querendo dizer. Ele não falou isso para ninguém mais, mas ele direcionou para mim. E desde então eu tive convicção de que o culto da madrugada deveria ser algo, parte do meu ministério e algo que eu precisaria transportar isso para a igreja. Eu não sei se vocês sabem, há algumas igrejas que têm estado nesse processo aqui na cidade, mas tem uma igreja que eu sequer conheço o pastor, mas que estão fazendo isso lá na cidade de Paraná. Não é uma igreja metodista, uma outra igreja. Elas têm reproduzido a partir do que viram no Facebook, e tem sido também uma igreja abundante. Então isso ficou marcado no coração, mas o que marca para mim não é nem se o número de pessoas, sabe que eu não tenho muita preocupação com o número de pessoas, mas eu tenho convicção de que isso tem sustentado o meu ministério. Principalmente nesse tempo que nós estamos vendo tantos ministros tirando a sua própria vida, pessoas envolvidas com a obra por N motivos, tendo ligado com isso, eu tenho sentido Deus sustentar a minha vida, até por outras coisas as quais Ele tem desenvolvido nesse processo. Então isso tem sido marcante na minha vida. O segundo grande momento, e aí eu vou ser mais rápido nisso, foi quando já o pastor Hu esteve aqui no Cura da Alma. Então eu sei que bastante pessoas nós tivemos aqui, foi um encontro muito relevante, mas principalmente no dia que ele foi embora, eu nem estava planejado ir, mas de última hora senti de ir lá despedir no aeroporto. E quando cheguei lá e estava aquela conversa, aqueles abraços, estava tudo muito gostoso, a última pessoa que ele se dirigiu foi a mim. E eles já estavam adentrando na sala de embarque, quando ele chamou a Gina, ele queria falar em inglês, e naquele momento eu não conseguia entender nada do que ele estava falando. Ele puxou a Gina e me deu uma palavra. E eu confesso que eu tremi, as pernas, a cabeça, porque me parecia uma responsabilidade muito grande. E eu ainda entendia que isso dependia de mim. Eu entendia que dependia de um posicionamento meu. Então isso começou a me angustiar. Mas de novo, no momento que nós estivemos no culto da madrugada, eu comecei a entender que a obra é do Senhor e não minha. Que não dependia de mim, a não ser eu fazer aquilo que Deus estava mandando fazer, que Deus estava direcionando a fazer. E isso também se redundou um grande diferencial. E eu vou ser ousado a ponto de dizer para você que ainda é muito pequeno por aquilo que Deus está fazendo. Daqui a pouco nós vamos ver coisas grandes. E estou projetando isso. Provavelmente muita coisa vai acontecer
e vai começar no ano de 2019 exatamente por isso. Mas a terceira profecia que tem me inquietado foi quando um pastor esteve aqui e nós, antes mesmo da ministração, tivemos um tempo na sala. E ele começou a falar e começou a ministrar e ele dizia assim, olha, eu não estou aqui, estou sentindo de Deus que eu não estou aqui porque eu vou ministrar um curso, eu estou aqui para esse momento, para uma palavra que eu vou dirigir a vocês. Você sabe que eu sou, minha personalidade é aquela mais do ver para crer, daquela um pouquinho mais pisado no chão. E eu fiquei na minha, se for de Deus eu vou sentir e isso vai agir. Pois naquele instante, era uma sexta-feira, eu tinha tido uma oração, uma conversa muito franca com Deus, e o cara repetiu a minha oração. Ele nem tinha chegado em Vilhena ainda. Ele chegou no voo da tarde. Ele repetiu a oração que eu tinha feito na sexta-feira pela manhã. Naquela hora eu perdi todos os meus argumentos emocionais, intelectuais, e comecei a ouvir aquilo que ele estava falando. E ele falou muitas coisas que não cabe esse momento lhe falar o que ele disse. Mas em algum momento ele fez uma oração. E foi uma oração bem estranha. Isso que é só de pastor meio doido que faz. Ele diz assim, Senhor, desestrutura a vida desse rapaz. Na hora eu estalei os olhos. Como que vai falar para mim? Minha personalidade gosta de planejar, executar e chegar aos objetivos. Como é que fala para mim, desestrutura a vida desse rapaz? Pois sabe o que aconteceu? Desse tempo para cá, a minha vida foi completamente desestruturada. Não de um aspecto negativo, de um aspecto positivo, mas um aspecto que confrontou a minha vida. Então, esse ano, a minha vida foi completamente desestruturada nas várias áreas que você imaginar. Me desestruturou financeiramente, me desestruturou intelectualmente, me desestruturou espiritualmente, me desestruturou ministerialmente. E eu comecei a sentir uma paz. Eu brinco com a minha esposa, ela não está aqui, está lá com as crianças agora, que nem dormir, eu tinha um problema de sono muito grave. Eu não conseguia acordar, eu tinha dificuldade para acordar, não era de dormir. Hoje eu estou dormindo muito pouco. E eu perdi completamente a noção dessas coisas. E muitas vezes fui acordado pela madrugada para orar, algo que eu não tinha muito esse costume. Então Deus começou a estabelecer alguma coisa na minha vida, justamente no momento em que Ele me desestruturou. Justamente no momento que algumas coisas saíram do meu controle. E isso foi muito bom. Eu queria lembrar você que o texto que nós lemos mostra um Isaías que tem a sua vida completamente desestruturada. Ele tem uma experiência com Deus. Ele tem algo relevante com Deus. Mas essa experiência relevante tem um contexto. Diz aí no início do texto. No ano que morreu o rei Uzias. Quando se morria o rei, se acabava completamente qualquer tratado que existia. E o povo naquela época já tinha um medo, porque o Império Assírio estava se tornando muito grande. E os assírios estavam conquistando toda a parte da terra. E como há um processo agora da morte do rei, Judá era um lugar muito fácil. O Reino do Sul era um ambiente muito fácil de ser conquistado. Então estava todo mundo apavorado. Provavelmente estava todo mundo escabelando nas ruas, gritando, porque o rei havia morrido. O rei Uzias tinha sido um rei muito bom, que ele tinha lidado com aspecto, inclusive, tecnológico para a sua época. Ele tinha conquistado muitos lugares, tinha furado poços, tinha estruturado as fortalezas de Jerusalém, tinha organizado de uma forma muito rica. Mas nos últimos dias, talvez a soberba dele tinha subido à cabeça e ele começou a querer fazer o papel do sacerdote. E isso também já tinha causado uma certa desestrutura. Mas exatamente nesse momento de desestrutura, diz ele, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Não quer dizer que Isaías foi desestruturado porque ele estava fazendo as coisas erradas. Ele, na verdade, era de uma família muito bem estabelecida, de uma família até de classe média, se a gente pudesse comparar nesse contexto, que era preparado para ser profeta, que era preparado para as coisas do templo. Ele, inclusive, se nós formos fazer
olhada, uma leitura mais atenta, você vai perceber que nos primeiros 5 capítulos de Isaías, ele cobra o povo de uma postura moral, ética. Então ele tinha respaldo para isso. Mas agora Deus estava levando a ele uma outra condição. Estava levando ele a experienciar o agir de Deus, a ver Deus. Eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã, porque pode ser que você já teve ou tem conhecimento de Deus. E que você tem algumas coisas realizadas. Mas o que Deus quer nos levar é vê-lo, é experienciá-lo, é próximo dele. Mesmo que ele tenha que desestruturar a sua vida. Eu não sei se você vai ficar muito confortável se eu fizer a mesma oração que o pastor fez para mim. E dizer, Senhor, desestrutura a vida do meu irmão, da minha irmã, até que ele perceba a Deus. Tem um pastor que ele vai dizer assim, que o bom é o pior inimigo do melhor. Entende? Porque muitas vezes nós já conseguimos alguma coisa e a gente entende, isso é bom. Isso é suficiente. E a gente começa a andar num processo de conformação, de comodismo. E deixa de experimentar a coisa maior da presença de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes isso também é refletido em cada um de nós. Porque quando a gente precisa dar um passo de fé, a gente tem muita coisa ainda a segurar. Recentemente, Felipe estava falando na escola dominical sobre a parábola das pérolas. E diz a parábola contada por Jesus que o homem encontra lá uma grande pérola de um valor inestimável. Ele vê que aquilo é muito importante, que aquilo tem muito valor, que aquilo é muito grande. Ele vai em terra e ele corre para um lugar e vende tudo o que tem para comprar aquele lugar, aquele ambiente, porque ele entende isso. E muitas vezes nós ainda não temos o entendimento daquilo que Jesus Cristo quer fazer, que o Espírito Santo quer fazer sobre nós, porque ainda há muita coisa que a gente tenta se apegar. E aí, quando a gente tem muita coisa a se apegar, a gente limita Deus em nós. Porque, como foi lido no início, ninguém pode separar do amor de Deus, mas eu posso impedir o agir de Deus na minha vida, se eu não me entregar completamente. Então, muitas vezes, Deus precisa desestruturar nas nossas vidas. Eu não sei como que é a tua avaliação em relação a esse ano, mas basicamente todo mundo que eu converso diz o mesmo respeito. Ele fala assim, olha, esse ano foi muito difícil. Teve um momento desse ano que foi muito complexo, foi muito difícil. Mas Deus agora está nos projetando para alguma coisa grande. Eu ouvi isso de incontáveis pessoas que falaram. Quase todo mundo que falou a respeito de uma avaliação desse ano falou exatamente sobre isso. De processo. E provavelmente o ano que vem vai ser a mesma coisa. Vai ter um momento da nossa vida que vai ser complexo. Mas quando eu entendo o agir de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, eu confio. Júnior falava hoje, pela manhã, e que em determinado momento, que o conhecer a Deus, o ter fé, o ter a direção de Deus, é se jogar no desconhecido. E como a gente tem dificuldade de se jogar no desconhecido? A gente quer conhecer, a gente quer saber, a gente tem muita dificuldade. Eu sempre digo que muitas pessoas se fecham à ação do Espírito Santo, porque ela tem medo de ser jogada ao chão, tem medo de começar a gritar e passar uma vergonha, se é que isso é possível. Tem muita gente que começa a impor barreiras. Mas Isaías foi levado a essa condição, porque o único aspecto que ele poderia era estar na presença do Senhor. Enquanto todos estavam lá gritando, desesperado por tudo aquilo que estava acontecendo, ele estava no altar, na presença do Senhor, e ele viu o Senhor. Ele viu Deus. Ele viu Deus. Mas a gente vai para um outro estágio, que é exatamente esse momento em que Isaías rompe com o ordinário e vai para o extraordinário. É exatamente nesse momento que Isaías rompe com o natural e vai para o sobrenatural. E ele começa a ter essa visão. E diz que essa visão, quando ele começa a enxergar a Deus, quando ele começa a vislumbrar a Deus, ele diz assim, vejo o Senhor num alto e sublime trono. E as abas da sua veste enche o templo. Sabe o que significa nisso? Deus estava no governo de todas as coisas. Deus está no governo de todas as coisas. Nós estamos prestes a ter um novo governo.
E eu quero crer que as coisas vão melhorar. Até porque, como diz o profeta Tiririca, pior do que está, talvez não fique. Né? Talvez diga isso. Mas eu vou confessar para você também que eu não coloco minha esperança nisso. A minha esperança continua no Senhor. É o Senhor que governa. É o Senhor que direciona as nossas vidas. E nós precisamos aprender a lidar com essa expectativa, com essa esperança. Nós precisamos aprender a colocar sobre isso. E quando Isaías vê que o Senhor está no alto e sublime trono, está em um lugar inatingível pelos inimigos. É Ele que governa, é Ele que estabelece todas as coisas. E é o Senhor que governa sobre nós. Eu vejo o Senhor sobre a minha vida, e Ele está no alto e sublime trono. E vai mais, ele diz que ele começa a ver os anjos e as suas classes de anjos, e eles vão dizer em uníssono uma só coisa: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. O aspecto mais importante de nós entendermos é que Isaías é um profeta messiânico. Ou seja, ele já fala de Jesus, ele já aponta para Jesus. Ele é diferente da maioria dos profetas que denunciam o caos, o pecado daquele momento, mas ele já está projetando para Jesus. E você sabe que no Antigo Testamento, quem tinha contato com a glória, acontecia o quê? Era fulminado, era aniquilado, era morto. Mas agora, a glória estaria sobre toda a terra. Não estaria apenas num lugar, no templo, lá no Santíssimo Lugar, mas estaria essa glória disponível. E nós precisamos entender que a glória de Deus é presença de Deus sobre nós. A glória manifesta é Deus também manifesto sobre nós. E isso se cumpriu em Jesus, para que nós pudéssemos experienciar a sua glória. Então Deus não quer pouca coisa para nós. Ele quer que nós experienciemos a sua glória, o seu poder, o seu agir sobre nós. Mas há uma terceira coisa, quando nós falamos dessas questões extraordinárias, ou as questões sobrenaturais da presença de Deus descrita nesse texto. Diz que Isaías, quando começa a perceber tudo aquilo, começa a perceber a glória do Senhor, ele fica com medo. Como muitos de nós, muitas vezes, quando a gente começa a ver Deus agindo, a gente fica com medo. E ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador, não tenho salvação. Diz isso em algumas traduções, a minha diz isso. Eu não tenho salvação, eu vou morrer, eu vi Deus, eu estou contemplando ao Senhor, estou aniquilado, fulminado, eu estou em pecado, o meu povo reside em pecado e os meus olhos estão vendo o Senhor, eu vou morrer. E nós temos sido ministrados por esses dias, de que nós precisamos romper com algumas questões religiosas, e a questão religiosa coloca peso sobre as nossas costas. A questão religiosa coloca sobre nós a condição de culpa. E essa culpa era imperdoável, a não ser que alguém apresentasse lá um cordeiro e aí representasse essa ação. Mas agora não depende mais do ser humano. Diz o que o texto? Diz que o anjo pega a brasa viva tirada do altar. O que tem no altar? Sacrifício. E pega dessa brasa e coloca nos lábios e diz: olha, você está perdoado, você está purificado. E entenda que essa brasa, em alguns momentos nós já trabalhamos sobre isso, fica com aquela gordura, fica com aquele sangue que é o próprio cordeiro que estava ali sendo assado. Então representa a ação de Jesus, representa o sacrifício de Jesus, mas o sacrifício de Jesus toca a cada um de nós e tira todo o peso, tira toda a culpa das nossas costas, para que nós possamos simplesmente experienciar Deus. E Isaías, que tinha o conceito de que ninguém podia ver Deus, agora ele começa a ser ousado na presença do Senhor. Tanto é que Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? A quem eu vou projetar? E entendia que somente que os grandes sacerdotes, as pessoas de grande santidade, é que poderiam ser voz de Deus. Mas agora Isaías está tão impelido da presença do Senhor que ele tem essa mesma condição e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele começa a ser agora usado por Deus para comunicar a sua palavra àquele povo. E é interessante que daí o discurso, eu vou correr para que a gente possa cumprir o nosso tempo, mas é interessante que esse discurso se continua estabelecendo.
E aí Isaías começa a questionar de como que seria isso. E aí Deus parece que dá uma fala muito difícil para ele. Ele fala assim, olha, muitos não vão te ouvir. Muitos vão ver e não vão enxergar. Muitos vão estar próximo de você, mas não vai conseguir entender. Parece desesperador. Parece a cada um de nós que tem a incumbência de pregar o evangelho, de falar as coisas de Deus, mas muitas vezes parece que tem um toco à nossa volta, que não consegue ouvir ou enxergar. Mas daí Deus começa a dizer, olha, não se preocupe, porque vai chegar um tempo que vai ser cortado o carvalho. E você sabe que o carvalho é uma das árvores mais fortes e mais grossas que existe. Vai ser cortado o carvalho. Mas não fica com medo não. Porque lá, desses tocos que vão ficar ali, vão brotar uma nova árvore. Vai brotar algo novo da presença do Senhor. Vai um novo agir. É claro que dentro do contexto teológico, ele está falando da religiosidade judaica, que naquele momento, da primeira aliança que se estabelecia ali, e que a partir disso surgiria um novo começo, surgiria agora o cristianismo, surgiria aquilo que Jesus estabelecia como definitiva aliança para nós. Mas provavelmente também nós podemos colocar isso diante da nossa própria realidade, e de que algumas coisas na nossa vida parece que a gente já desistiu. Algumas coisas da nossa vida parece que nós já abrimos mão nesse ano de 2018. Parece que alguém veio e cortou o carvalho da nossa esperança. Mas a palavra de Deus diz que a partir disso, ele começa a brotar. Isso seria como uma semente que brotaria para nós, para que nós pudéssemos frutificar na presença do Senhor. Eu não sei o que você tem a apresentar para o Senhor por esse ano. Mas Deus tem nos direcionado a coisas grandes da sua presença. E isso não depende de você, como não dependia de Isaías. Depende simplesmente de você se posicionar à medida daquilo que Deus quer realizar no teu coração, na tua vida. O perdão do pecado que foi estabelecido aqui, que eles achavam que simplesmente aquele que queimava o cordeiro podia ser perdoado, agora não tinha mérito nenhum, a não ser a própria ação de Jesus. E é óbvio que essa visão demonstra em Jesus o estabelecimento de todas as coisas sobre a nossa vida. Eu queria tanto que você começasse a entender aquilo que Jesus Cristo já fez e que está à disposição da tua vida. Eu queria tanto que você entendesse que você tem sobre si uma pérola preciosa, que talvez eu tenha que vender tudo o que eu tenho para usufruir daquilo que Deus tem para a minha vida. Mas se é necessário que o Senhor desestruture as nossas vidas para que nós venhamos entender a Deus, que Ele faça isso, e nem precisa esperar a virada do ano, que Ele faça isso agora nas nossas vidas. Se eu ainda tenho um conceito errado, o conceito antigo de religião, que o Senhor desestruture. Se eu estou confiado na experiência, no conhecimento bíblico, o tanto tempo que eu tenho de igreja, que Deus desestruture tudo isso na minha vida, mas para que eu possa experimentar o melhor de Deus sobre o meu coração, sobre a minha vida. Esse é um antes e um depois. É algo marcante na vida de Isaías, que projeta o agir de Deus, que projeta Jesus Cristo, que projeta o melhor de Deus sobre nós. E assim seja sobre cada um dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus.